Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída com bases sólidas, edificada para unir todas as suas tribos, todas as tribos do Eterno, em grande celebração e ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento de Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai pelo Eterno, pela paz em Jerusalém. Amém. Uma paradinha, por favor, queridos. Nós conhecemos bem esse texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me convidaram. Alegrei-me quando disseram para mim, vamos para a igreja, vamos para o templo. Tirar a igreja do foco aqui, porque não tinha igreja na época. Vamos para o templo, vamos para Jerusalém. Quando eu leio esse texto, queridos, eu me deparo com a empolgação de alguém por chegar em Jerusalém. Vamos falar mais alto esse amém? Não, disse, vamos falar mais alto esse amém. Alguém que se sentia motivado, contagiado por simplesmente passar pelos portais do templo do Deus de Israel. Meu Deus do céu, não sei se vocês se contagiam com o que esse peregrino estava contagiado aí. Aleluia. Não era qualquer coisa. Ele tinha o privilégio de entrar em Jerusalém. Sabe, querido, nós vamos usar esse texto de Salmo 122 como pano de fundo para o assunto principal desta noite. E o pano de fundo é: ele estava muito empolgado, ele estava muito alegre, ele estava muito animado com a possibilidade de entrar em Jerusalém. Mas por que alguém fica empolgado com algo? Para você se animar, para você se empolgar com algo, você precisa ter profundidade, você precisa ter conhecimento, você precisa ter um motivo, senão você não se alegra. E o motivo é que esta pessoa que está escrevendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele tinha um motivo que o contagiava. E o texto vai discorrer e vai dizer que ele amava Jerusalém, porque Jerusalém era a sede da casa real de um reinado que era o reinado de Deus. Aleluia, meu Deus do céu, parece que eu disse qualquer coisa aí. Jerusalém era a sede, a casa real estava lá, era o centro do reinado de Deus, e ele se sentia muito honrado por estar ali. Então ele tinha um motivo, ele tinha um conhecimento a respeito do que era Israel. Então ele vai falar de algo que é eterno, ele vai falar sobre Davi, ele vai falar sobre a casa real, sobre a justiça que havia sobre aquela cidade. E um fundamento que está dito aí, era uma cidade que unia, cidade construída para unir. E por que ele estava tão animado? Irmãos, algumas pessoas vão dizer que esse salmo é de Davi. Esse salmo não é de Davi. Esse salmo provavelmente é de algum descendente de Davi. Ele é um salmo davídico, porque é alguém da família de Davi. Mas ele vai falar sobre o templo. Nos dias de Davi não tinha templo.
Então esse hino de alegria é cantado por provavelmente um peregrino, que quando chega em Jerusalém, ao ver a cidade, ao ver o templo, de felicidade, ele começa a exultar, porque agora ele tinha a oportunidade de cumprir o fundamento da cidade, que era unir, e agora ele estava unido a outros peregrinos que confessavam a mesma fé. Isso contagiava. No livro de Hebreus, quando a Bíblia vai falar sobre os peregrinos, sobre os heróis da fé, o que vai ficar muito claro ali, irmãos, é que todos eram peregrinos, e vai apontar para nós, na condição que a gente corra uma carreira, e a nossa carreira, nós somos chamados para ser peregrinos, para alcançar uma cidade eterna, para alcançar uma chegada, um lugar. Então o texto está nos convidando a nós nos alegrarmos toda vez que nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos com outros peregrinos que estão fazendo a mesma viagem. Entende isso que eu estou dizendo? Que estão na mesma corrida, entende isso? Não é uma corrida que você vai correr como a meia maratona de São Paulo, como os 42 quilômetros de São Paulo, a corrida Pão de Açúcar, a São Silvestre, que você vai competir para chegar em primeiro. Não se trata disso, se trata de uma caminhada, do qual todos vão chegar juntos, são todos peregrinos. E agora esse cara está falando, tem um lugar onde todos vão se reunir, e eu estou alegre por isso, eu estou feliz por isso. Aleluia. Será que somos peregrinos apaixonados? Será que somos peregrinos apaixonados, desejando a companhia de outros peregrinos nessa mesma caminhada? Não corra sozinho. Nós temos uma tendência de nos isolarmos e começar a buscar nosso próprio entendimento, nossas próprias motivações e aspirações, e por individualismo querer correr sozinho para alcançar o prêmio primeiro. Nós vamos alcançar o mesmo prêmio, querido. É o mesmo prêmio. Olha, irmãos, eu te faço uma pergunta: o que será dos nossos descendentes? O que serão dos nossos filhos? O que serão dos nossos netos, dos nossos bisnetos? Qual é o legado que nós deixaremos para eles? Será que nós vamos conseguir transferir a nossa convicção para eles e deixar um legado de paixão por essa caminhada, paixão por essa corrida? Sabe por que você está aqui? Por que você está aqui? Você está aqui em pleno século 21, em 2019, porque você é fruto, meu Deus do céu, você é fruto de um legado deixado por pessoas que vieram antes de você, pessoas apaixonadas, que transferiram o valor dela para você. Então olha para mim, irmãos, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, missionários saíam de suas casas. Não, eles não saíam de qualquer lugar, eles moravam muito melhor do que eu e você. Alguns moravam em Londres, outros moravam em New England, em Massachusetts, nos Estados Unidos, outros moravam na Suíça, na Alemanha, e saíram de terras muito mais evoluídas, milhares de anos evoluídos do que onde nós moramos. E esses missionários abandonaram casas, famílias, para se lançar num campo missionário, e perderam seus empregos, perderam suas famílias, perderam tudo, mas eles tinham uma coisa: eles eram apaixonados por uma causa, e doaram sua vida. E hoje a nossa igreja,
ela está fundamentada sobre um princípio. Não foram eles que inventaram, é um princípio que começou com Cristo. Mas a nossa igreja, ela vive um legado de homens apaixonados, missionários que deixaram suas vidas para implantar a paixão pelo reino de Deus e a corrida pela eternidade. E hoje nós estamos aqui como fruto dessas pessoas. Mas e você? E eu? Quando você pensa no seu conforto, quando você pensa na sua estabilidade, quando você pensa na sua tranquilidade, nós fazemos o caminho inverso. Nós fazemos o caminho inverso. E a minha preocupação é: será que nós vamos conseguir transferir paixão? Será que os seus filhos vão ser mais apaixonados por Jesus do que você é? Será que os nossos descendentes vão ser mais apaixonados pela corrida da eternidade do que nós somos? Porque corre o risco, querido, de apenas isso não acontecer, como nós também perdermos a nossa motivação. Eu falava aqui na ministração de sexta-feira à noite, no culto de líderes. Repare que cada vez mais parece difícil você conseguir motivar as pessoas para ganharem almas. As pessoas não se envolvem mais em evangelismo, as pessoas não se envolvem mais em discipulado. Você faz um discipulado para treinamento de líder, vem 3. Os próprios líderes não se sentem motivados em gerar novos líderes, vem 2. Nós estamos conseguindo transferir aquilo que nós acreditamos. Porque de repente, querido, pode haver um grande problema nisso tudo aí. Qual o problema? Pode ser que nós não estejamos dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Pode ser que eu não tenho mais essa alegria. Pode ser que eu não tenho mais essa paixão. Estou preocupado com outra coisa. E uma frase que veio no meu coração, pode colocar no telão a frase aí? Enquanto eu ministrava para ele sexta-feira, foi isso. As pessoas andam extremamente preocupadas com as suas vidas, estão se esquecendo daquele que deu a vida para elas. Então eu estou muito preocupado com o meu trabalho, mas eu me esqueci quem é que me dá força para trabalhar. Estou muito preocupado com o meu sonho, mas eu estou esquecendo daquele que vai me manter vivo para eu realizar aquele sonho. Porque se ele entender que amanhã eu tenho que morrer, pode ser que aquele sonho nunca aconteça. Onde está a nossa preocupação? Ele era um peregrino, e ele tinha uma aspiração, uma ambição máxima, e era chegar em Jerusalém e ver pessoas que estavam unidos a ele a mesma fé. Pastor Machado, mas o senhor precisa entender o seguinte: não é porque uma pessoa não vem à igreja que ela não está firme com Deus. Não é porque uma pessoa não vem aos cultos que ela não está firme com Deus. Querido, eu não vou acreditar no que você está falando, porque esse é o seu ponto de vista. Eu vou olhar para a Bíblia e eu vou ver o que a Bíblia fala a respeito dessa indagação. De alguém que não está feliz de estar na companhia de outros peregrinos, de alguém que não está feliz na possibilidade de estar caminhando com outras pessoas que confessam a mesma fé. Nós vamos entender algo muito importante. A pergunta que eu te faço é: será que eu realmente preciso ir numa igreja? Será que eu realmente preciso estar na companhia de outros cristãos, de outros crentes, confessando Jesus como Salvador, cultuando a Deus? Será que isso é realmente importante? Será que eu não posso pegar uma bela canção de adoração, colocar no meu home theater na minha casa e colocar ali e louvar a Deus, e pegar e escolher a mensagem de um grande pregador, Billy Graham, e colocar ali e ser ministrado por aquilo? Por que eu preciso estar na igreja? Afinal, vamos ser sinceros, a igreja se tornou um lugar de pessoas invejosas. A igreja se tornou um lugar de pessoas que não ajudam ninguém, ajuda ninguém. A igreja se tornou um lugar onde os pastores são mercenários e querem seu dinheiro. Por que eu vou me envolver com isso? Eu sou a igreja. Então, eu busco a Deus aqui na minha casa mesmo. Olha, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender: Deus ele vai fazer uma indagação por intermédio do profeta Isaías, e ele vai dizer o seguinte: o céu é o meu trono.
O céu é meu trono e a terra é o lugar onde eu descanso os meus pés, é o estrado dos meus pés. E ele vai fazer uma pergunta: que tipo de casa vocês querem edificar para que eu possa habitar? Qual é o tipo de casa que vocês vão construir para que seja o meu lugar de descanso, levando em consideração que eu criei tudo? Então, a primeira coisa que nós precisamos crer é que Deus, ele deseja habitar em algum lugar. Sabe, eu falo isso, eu sinto tanto isso dentro de mim, não sei se vocês conseguem sentir isso. Deus, vou repetir, de repente você não está ouvindo. Deus, ele quer habitar em algum lugar. Ele quer habitar em algum lugar. Aonde ele vai habitar? É importante você entender que no Velho Testamento, o Deus de Israel tinha o seu templo. A gente conhece como o Templo de Salomão, que era um símbolo da presença desse Deus invisível. Então por isso que ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque quando chegava em Jerusalém, ele viu o templo, e o templo refletia a presença de Deus. Nos dias de Davi era a tenda de Davi. Nos dias de Moisés era o tabernáculo de Moisés. Então Deus, ele sempre, mesmo sendo um ser invisível, ele sempre se manifestou visivelmente para aquelas pessoas que acreditavam nele. Então ele se manifestava de forma visível, e no Velho Testamento o templo era a forma visível, o símbolo da presença de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele vem sobre a terra, ele estabelece então agora uma nova era. Nossa, irmãos, vocês estão animados demais hoje, meu Deus do céu. Você pode participar comigo aí, em nome de Jesus? Jesus, aí no fundo, por favor, participe. Jesus, ele vem e estabelece um novo templo. Então ele vai dizer: olha, esse templo que está aí não existe mais, daqui a uns dias ele cai. Isso foi uma grande ofensa para aquele povo. 2000 anos depois, até hoje, nenhum judeu tem mais nenhuma representação física a respeito da glória de Deus. A única coisa que eles têm é um muro para se lamentar, porque o novo tempo, Deus, ele vai mudar a chave, e ele vai dizer: não, agora o meu lugar de habitação não vai ser construído por vocês, o meu lugar de habitação vai voltar no original. Então o lugar de habitação é aquele que eu construí. Então agora o templo é outro, e agora o templo é chamado de igreja. Igreja, amém? O templo é chamado de igreja. Muito bem, pastor, isso é muito lindo, mas isso ainda não responde, pastor, o porquê que eu tenho que vir aqui na igreja, o porquê que eu tenho que estar aqui com vocês. Porque se eu sou a igreja, se eu sou o templo, estando eu lá na minha casa, eu sou um templo do qual Deus visita. Estando eu lá no meu trabalho, eu sou um templo do qual Deus me visita. Então isso aqui, pastor, isso aqui é feito pelos homens. Isso aqui não passa de uma instituição. Isso aqui não passa de algo que os homens inventaram, Deus não inventou. Pois é, a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é desmistificar o movimento dos desigrejados. E eu quero que você me responda aonde é que está na Bíblia que eu sou o templo, um templo do Senhor. Como andam ensinando por aí que eu sou um templo de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis, vós, vai lá, põe pra gente. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Aí, pastor, achou o versículo? Você não queria isso? Tá, vamos pegar outra base aí. Capítulo 6 agora, versículo 19. Ou ainda não entendeis
que o vosso corpo é santuário, tem que ser bem rapidinho, do Espírito Santo, que habita em vós, o qual da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. O 15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tá, beleza. Você sabe que tudo que é lido no texto, todo texto que é lido, todo texto que é lido sem contexto vira pretexto. E a questão é, a Bíblia não falou nada sobre isso. Em nenhuma parte da Bíblia o Senhor Deus vai dizer que o Vinícius é um templo, e que a Janaína é um outro templo, e que a Silvana é um outro templo, e que o Aldi é um outro templo, e que o Machado é um outro templo, e Cristo é o cabeça de templos individuais. E essas pessoas pensam tudo diferente uma da outra. A visão que ele tem de igreja não tem nada a ver com a visão que ela tem de igreja. A visão que ele tem de Jesus tem nada a ver. Não fala. Pelo contrário, se a gente ler da forma que está escrito, o texto vai dizer: você é diferente dela, você é diferente dele, vocês são membros. A alegoria aqui é corpo. Então você é diferente dele, você é diferente dela, você é diferente dela, você é diferente de todo mundo. Mas vós sois um templo. É isso. É uma igreja só. Então vocês são um templo. Não, ele é uma igreja, eu sou uma igreja. Não existe isso. Um outro texto que é muito usado, irmãos, de uma forma muito errada, é aquele texto de Mateus capítulo 16, quando o irmãozinho chega na igreja e diz assim: não, eu não vou mais à igreja porque a igreja me feriu, eu não vou mais à igreja porque a igreja me perseguiu, e eu estou decepcionado com as pessoas, e as pessoas, e é o seguinte, agora eu fico em casa, e eu busco a minha esposa e o meu cachorro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, e declarou ele a seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo 15, e diz, 15 não, é 18, né? 18, capítulo Mateus 18, versículo 20, porquanto onde estiverem duas pessoas reunidas ali no nome dele, ele estará presente. Esse versículo não fala nada de oração. Como tem gente imbecil que não gosta de ler a Bíblia. Esse versículo não fala nada de culto. Esse versículo não fala nada de congregar a igreja. Pelo contrário, leia o texto, o contexto. E é justamente o contrário. Se você ler do versículo 15 ao versículo 20, Jesus vai dizer assim, ó: se tiver um irmão pecando no meio de vocês, conversa com ele sozinho. Se ele não mudar, chama uma segunda pessoa. Se ele não mudar, leva ele à igreja. E a palavra igreja aqui é eclésia. Eclésia era uma palavra grega que surgiu mais ou menos 500 anos antes de Jesus, dentro da cultura grega, que significava assembleia dos livres. Era o lugar onde eles se reuniam para debater democracia. Então Deus vai usar uma palavra que era muito comum para eles, que tinha um significado muito amplo, que a igreja, para nós é chamados para fora, que mostra um lugar de unidade dentro da pluralidade, de unidade dentro da diversidade, para dizer, então você traz esse cara e exorta ele. E aí por último, se ele não quiser ouvir, trata ele como pagão, porque o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Sabe do que o texto realmente está tratando? Não de você excluir as pessoas da assembleia, e agora tem 2 ou 3 jogados lá no canto, fazendo a assembleia particular, na opinião deles. Não é isso. Mas o texto trata-se de um esforço para você manter alguém ligado à eclésia, ligado à assembleia. Como é perigoso esse movimento teológico irresponsável, do qual as pessoas
Eu nunca me esqueço quando um pregador disse que brincar com versículos isolados é como ficar brincando com um fio desencapado, vai dar problema. Jesus não está falando em nada de congregar, de orar. Embora nós podemos reunir 2 pessoas e orar e Ele vai estar presente, nós não estamos dizendo que isso não se aplica, mas não era de oração que Ele estava dizendo, mas era um princípio de comunhão. É isso que Ele está dizendo. Comece a comunhão entre 2, entre 3 pessoas, e vai ligando, vai concordando entre vocês, porque eu estarei em concórdia com vocês enquanto vocês estiverem em concórdia. Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Pastor, onde é que nasce o termo igreja? Aleluia. Mateus ele vai falar por 2 vezes a respeito de igreja. E a primeira vez que a palavra igreja ela vai surgir em Mateus 16. Agora sim, Mateus 16. Jesus pega os discípulos mais íntimos dele e vai a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Irmão, Cesareia de Filipe, você precisa entender o que era o lugar. Era uma cidade extremamente pagã. Sabe, eu não sei se aqui no Brasil, na América Latina, a gente vai encontrar assim uma cidade. De repente aquela cidade lá em Goiânia, lá, como é que é o nome, Pedro? Abadiânia, Abadânia lá. De repente ali se aplica alguma coisa parecida com o que era Cesareia de Filipe. Mas um local onde se cultuava apenas divindades pagãs e muitos deuses. Jesus ele chega ali com seus discípulos, vai andando ali. Era uma cidade que tinha sido fundada em homenagem ao imperador, ao filho do imperador, ao filho de Herodes, Filipe. E era 2 homenagens, Filipe e também a César, por isso é Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma pergunta para eles. A minha fama já chegou no meio da turma, hein? Chegou. Estão dizendo que eu sou o quê? Uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é o Elias, o João Batista. E Jesus vai fazer uma pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Meu Deus do céu, quem eu sou para vocês? Não é amém que você tem que falar, irmão. Você já tem que ligar isso aqui com o Salmo 122. O que era Jerusalém para o peregrino? O que era Jerusalém para o peregrino? Qual é a ligação que você tem aqui, irmão? Por que você está aqui hoje? Qual é a ligação que te traz aqui hoje? Eu fui na igreja, me chamaram, eu fui. Por que você se congrega? Por que você forma a igreja? Não sei. Qual é a profundidade? Qual é a ligação que tem entre você e eu? Porque se essa ligação for superficial, daqui a pouco você perde a tua motivação, vai acabando, o seu estímulo vai acabando, você para. Até que o Espírito revela a Pedro. Oh, aleluia! Você está crendo nisso aí, irmão? E ele vai dizer: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus olha para o Pedro e diz: olha, não foi carne, não foi homem que te revelou isso, mas foi o Espírito que te revelou isso. Portanto eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Oh! Sabe, irmão, a gente passa muito tempo lendo isso aqui da forma mais superficial e errada possível. Meu Deus do céu, isso aqui é um entendimento tão profundo que a igreja não pode ignorar, porque isso aqui está em concordância com o Salmo 122. O peregrino estava alegre, o peregrino estava contagiante, ele queria ir para Jerusalém porque algo prendia ele naquela cidade. E agora Pedro está dizendo para Jesus: o que me prende ao Senhor é saber que o Espírito me revelou que tu és o Filho de Deus, que tu és o Cristo, tu és aquilo que nós estávamos esperando. E aí Jesus vai dizer: não foi carne, não foi sangue, não foi homem que te revelou, mas foi o Espírito.
portanto tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, quando Jesus ele vai usar o nome Pedro, ele usa a palavra grega Petros, pedra, pedra separada, pedra pequena. Mas quando Jesus ele vai se referir a respeito da formação da igreja, é a primeira vez que a palavra igreja aparece. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe, a gente aprendeu, irmãos, que essa pedra do qual Jesus estava se referindo era Pedro, e que Jesus então edificaria a igreja dele sobre a fé, ou sobre o ministério de Pedro. E aí os nossos irmãos católicos vão defender que Pedro foi o primeiro apóstolo, e a igreja do Senhor foi fundada sobre a fé do Pedro. Por isso fala: Pedro, tu és uma pedra, 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 edifica uma igreja. Não é isso. Quando Jesus refere-se a Pedro, ele usa pedra separada, pedra pequena. Mas quando ele fala da pedra que ele vai edificar a igreja, é a palavra Petra. Tem até uma banda que eu ouvia quando era adolescente, gospel, que chama Petra, e significa pedra do leito. Lembra que quando eles estavam entrando na terra prometida, eles passaram no Jordão e pegaram os leitos que estavam na pedra. Deus mandou eles carregarem para ser memorial. Pedra do leito era aquela pedra grande que era tirada de algum lugar para se estabelecer algo sobre ela, para usar de fundamento. Quem era essa pedra? Esta pedra não era Pedro. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz: e todos beberam, 3, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham sede, a sede saciada pela rocha, pela pedra espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então quando o povo de Israel estava caminhando, tinha uma pedra que acompanhava, a pedra do leito, uma pedra que produzia água, e essa pedra era Cristo. E agora quando Jesus pergunta quem ele é para Pedro, Pedro identifica essa pedra, a Jerusalém edificada, aquilo que veio para unir, Efésios 1, aquilo que veio para convergir. E agora Jesus não fala assim: então beleza Pedro, sobre você eu edifico a minha igreja. Não, Jesus fala para Pedro: agora eu vou edificar a minha igreja em vocês, porque vocês entenderam que eu sou a pedra. Então quando Jesus está dizendo sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, não era sobre Pedro, mas era sobre ele. E Pedro tinha entendido esse fundamento. O apóstolo Paulo fala: toda vez que você for colocar algo sobre um alicerce, não lance outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. E agora a igreja do Senhor precisa estar fundamentada sobre um fundamento. Movimento de desigrejado está sem fundamento. Nós precisamos de fundamento, e o fundamento é Cristo. Amém, queridos? Entenda. Por que eu preciso ficar ouvindo isso aqui hoje, pastor? Você não é curso de escola bíblica? Se alguém te pergunta por que você vem aqui, qual a resposta você dá? Se alguém te pergunta o que é igreja, qual a resposta que você dá? Se alguém te pergunta por que eu tenho que ir à igreja, qual a resposta que eu dou? Não é uma resposta simples, irmão. Nós precisamos ter profundidade, fundamento. E alguém chega e fala assim: não, igreja sou eu sou a igreja. Uma coisa você precisa entender. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo vai deixar bem clara essa divisão. E ele vai dizer assim, ó: a igreja de Deus, eclésia, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, irmãos, não é a igreja de Deus que saiu de Jerusalém e foi para Corinto. Não, a igreja de Jerusalém estava em Jerusalém, a igreja de Corinto está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, olha agora, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor,
deles e nós. Aqui está bem claro o que é igreja. A diferença entre igreja e denominação. A igreja de Cristo que está onde? Em Corinto. A igreja é uma só, mas Corinto é um membro, é uma denominação, é uma parte da igreja. Ela não é a igreja certa, não. Ela não é a igreja certa na concepção que as outras não prestam, não. Ela, juntamente com as outras, tem a mesma parte no Senhor. Cara, quão profundo é isso? Porque quando a gente lê isso, a gente chega a algumas conclusões. O que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Não, mas a igreja é liberdade em Cristo. Não. O corpo de Cristo é Deus é amor, batista, metodista, quadrangular. O corpo de Cristo é isso. Igreja é a formação de pessoas que estão à espera da mesma coisa. É o peregrino que está andando para chegar no mesmo lugar. Eles vão convergir no mesmo lugar, a eternidade. Eles estão esperando a mesma coisa, é a volta. Aleluia. Só existe uma igreja. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu cabeça da igreja. Então Deus, Jesus, ele não é o cabeça de uma igreja, que é o Vinícius. Ele é o cabeça também de outra igreja, que é ela. É o cabeça de outra igreja, que não existem vários cabeças, só existe um cabeça. A igreja é uma só. Os membros, o aspecto denominacional, aí sim ele é amplo. E aqui que a gente começa, irmãos, a analisar. O camarada chega para mim e fala assim, ó, a igreja está doente. Mas com qual base científica você diz que a igreja está doente? Porque uma parte está... Querido, o corpo é extremamente complexo, e você não pode tirar uma conclusão por causa de algo que está acontecendo pontualmente em determinada denominação. Embora eu creio que o corpo sofre e é usado para corrigir, sabe, olhe para mim. Mas sem dúvida nenhuma, irmãos, meu Deus, não sei se vocês estão ligados nisso que está sendo ministrado, irmãos, mas uma das coisas que mais infantilizam a igreja do Senhor hoje é a falta da unidade. É como as igrejas não se conversam entre si, como elas estão disputando. Nós chegamos ao absurdo de ter um troféu no Brasil, que se chama troféu promessa, troféu talento, que você dá um troféu para um cantor, que é o melhor adorador. Outro dia eu vi lá, é o melhor adorador de 2017. O absurdo invadiu as igrejas, o pensamento do mundo de disputa, de divisão. Lembra que falávamos de manhã? O sangue de Caim pediu por justiça. Então o primeiro homicídio que acontece na terra, o primeiro fruto do pecado da separação do homem com Deus é esse. Um começa a matar o outro, a disputar, e essa disputa entrou dentro da igreja. A gente não entendeu que a gente está no mesmo time, irmão. Aí um precisa ser melhor que o outro. Por que eu tenho muita dificuldade em aceitar os termos proféticos? Na minha igreja 2018 é o ano da multiplicação. Na minha igreja 2018 é o ano do arrependimento. Não sei se tem. Na minha igreja 2019 é o ano da vitória. Por que eu tenho muita dificuldade com isso? Porque até hoje eu nunca vi uma igreja que esteja alinhada, pelo menos a uma outra, no mesmo propósito. Cada igreja está num propósito. Eu falo, meu Deus, a igreja do Senhor tem um propósito só. Aleluia. Não, mas é porque uma igreja é diferente da outra, pastor, não tem problema. Minha mão está indo, mas meu pé está indo junto. Nunca você vai ver minha mão separada do meu braço. Nunca você vai ver as minhas, a menos que eu seja mutilado. Será que a vaidade e o egoísmo não está nos separando dos nossos próprios interesses
e mutilando o corpo de Cristo, porque agora a gente quer dizer que não, o nosso ministério é melhor que o outro, não, o meu entendimento é o melhor que o outro. Olha a disputa que nós temos no Brasil para descobrir qual é o melhor método celular. Olha a disputa que nós temos no Brasil para ver qual é a igreja que tem a parede mais preta. Agora tem também. Eu já estou pegando ranço com parede preta. Eu vou pintar essa igreja de pink, irmãos. Se prepara. E para ver qual é a igreja mais moderna, a igreja mais bacana, a igreja mais legal. Nós somos uma única igreja e deveríamos estar lutando todos juntos pela mesma coisa. Mas a gente não precisa ir longe. A gente tem que começar a pegar os nossos problemas internos. Pode ser que a gente não consiga mudar tudo que está aí fora, mas a gente tem que mudar pelo menos nós, deixar um legado para alguém. E quando as nossas facções estão aqui entre nós, quando o irmãozinho que está sentado aqui na ponta não gosta muito do outro irmãozinho que está sentado lá na outra ponta. Sabe, irmãos, eu estou ministrando isso, só que de repente no coração de alguém a pergunta continua. Tá, beleza, mas por que eu preciso de uma denominação? Por que eu preciso vir ao culto aqui? Por que eu preciso estar com vocês aqui? Primeira coisa, querido, a igreja, ela se institucionalizou. A igreja, ela se formalizou. Eu não estou falando de história, de laudos históricos católicos, não. Eu estou falando de Bíblia. Por exemplo, quando você vai ler o Apocalipse, a Bíblia vai falar das 7 igrejas do Apocalipse. Pensa comigo. Cada igreja tinha um nome, o nome que era da cidade. Tá. Se Deus quisesse falar a mesma coisa para todos, por que ele mandava uma carta só e a carta corria para todo mundo? Né? Pode escrever aqui, o que eu espero da igreja. Aí lê a igreja de Filadélfia, depois da igreja de Esmirna, depois da igreja de Sardes, depois da igreja de Pérgamo e por aí vai. Não. Ele mandou direções específicas. Para um ele falou uma coisa, para outro ele falou outra. Porque agora a igreja já estava institucionalizada e de forma denominacional, cada um tinha uma necessidade. Deus enxergou essa necessidade e falou exatamente o que eles precisavam, levando em consideração que eles faziam parte da mesma igreja, mas corpos, membros diferentes, mesmo corpo, mas membro diferente. Aleluia. Ela está institucionalizada. Você lê o Apocalipse, não tem como fugir disso. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim: e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Espera aí. Aqui, ó. Isso aqui é teologia. Então Paulo mandou chamar alguns anciãos da igreja de Éfeso. O que é ancião? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ancião, querido, era um conceito que se aplicava dentro da comunidade judaica. E quem era um ancião? Geralmente na antiguidade, os anciãos eram homens experimentados, homens com experiência, que ficavam nas portas das cidades, e quando as pessoas tinham as suas pendências jurídicas, eles levavam até o ancião dava direções, conselhos. Ou seja, a igreja está institucionalizada. Por quê? Porque ela está em determinado lugar, é uma igreja denominacional, é um membro do mesmo corpo, só que lá tem uma divisão. Por quê? Porque tem uma profissão lá, tem os anciãos. Então a igreja tem agora alguém que aconselha, alguém que dá direção, alguém que fala, faz isso, faz aquilo. E o Paulo falou, busca esses camaradas, eles são anciãos que nós precisamos dele. Está trazendo ancião, provavelmente não era para força física, era para conselho. Diz mais, em Romanos 16:1, recomendamos pois a nossa irmã diaconisa Febe, a quem tem nos serve na igreja que está na cidade de Crencreia, sem Creia. Ou seja, tinha uma mulher lá que agora era diaconisa, entendeu? Ou seja, diácono, servo. Tinha uma mulher que tinha uma profissão lá. Então repare como os textos bíblicos eles vão mostrando que a igreja ela foi se institucionalizando. Você vai entender por quê. Colossenses 4,15, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Ou seja, tinha uma igreja lá na cidade de Colosso que estava na casa dessa irmã ninfa. Diz mais, assim designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra, o ministério e o corpo de Cristo, para que sejam edificados. Opa, tem 5 ministérios, um diferente do outro. E aí dentro dessa variação você vai ver o que? De bispo, diácono, presbítero, um diferente do outro.
Olha aqui, irmão. Reparou como a igreja está formalizada, institucionalizada, e a resposta aqui em Efésios 4:11. Esse foi o método que Deus entendeu que o corpo cuidaria de si, para se manter orgânico, para se manter unido. Então nós precisamos de funções diferentes. Meu cérebro fala assim, ó, pega aquele copo com água. Meu cérebro quer que pega. Meus rins precisam da água. Meu organismo aqui está suando, eu preciso do copo d'água. Mas alguém precisa pegar, e a mão vai ajudar muito, e o antebraço vai ajudar, e os dedos, as ligações, tudo vai cooperar. Ele vai lá. Sabe, cara, quando nós entendemos que a igreja é uma só, mas de forma denominacional, cada um cumpre um propósito diferente do outro, para que se una todos num plano só. Nós entendemos do porquê a necessidade de denominação, de estar na igreja, de estar no culto, de estar unido a outros peregrinos. Sabe, cara, a Bíblia vai falar em Romanos capítulo 12. Esse é um versículo que a gente lê. Olha para mim, a gente lê esse versículo e não entende ele direito. Como eu dizia agora há pouco, o nosso problema, sabe qual é? Nosso problema é ler texto fora do contexto. E a gente lê um versículo isolado e fica quebrando a cabeça para tentar entender aquilo, não consegue entender. Aí a gente inventa uma variação que a gente bem entender a respeito daquilo, e toca o barco assim mesmo, e seja o que Deus quiser. Não. Aí você chega lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, e vai ver o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, rogo por vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí está espiritual, mas é racional. Tá, me explica esse versículo. O que está dizendo, irmão? Explica para mim esse versículo. Aí eu não entendo nada, falo, então segue o jogo, toca o barco. Não, vamos entender. Por quê? Ele vai dizer, apresentar um sacrifício, então quer dizer que o sacrifício de Jesus não foi válido? Só que numa condição ainda mais fora do normal, porque o sacrifício era o quê? Um ato que você matava algo, senão não é sacrifício. Só que agora se apresenta um sacrifício vivo. Meu, o que Paulo está querendo dizer? Que é racional. Aí pega os irmãos lá, culto racional. O que é culto racional? Culto racional é quando a gente chega aqui, vamos buscar a presença de Deus. Senhor, queremos a tua presença. Racional. Aí o irmão meio desavisado está no meio deles lá e começa, né? O irmão já vem do não, irmão, para por favor, isso não é racional. Racional MC. Então é nosso Deus, culto racional. É culto, o que é culto racional? Não, porque não pode ter nada que seja muito extravagante. Não é isso que está dizendo. Só que quando você lê o capítulo 12 inteiro de Romanos, o que o texto está dizendo? Quando você lê tudo, não adianta querer ler agora não, irmão, você lê em casa. O texto vai falar do quê? Quando você lê tudo, Romanos inteiro, ele vai falar do quê? Servir. Do quê? Servir. Ele vai falar de servir. Tá vendo como é que ela está? Ele vai falar de servir. Servir com os dons. Então ficou mais fácil agora entender o versículo. Quer ler de novo? Fica bem mais fácil. Lê de novo, entendendo cada significado no grego. Aí ele vai dizer: pelas misericórdias do Senhor, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. A palavra vivo aí, no grego significa ativo, permanente, contínuo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. A palavra culto no grego aqui é a palavra latria. Culto, latria, que é o que, pastor? Latria é serviço
contratado como de um escravo que serve. Então não é culto, erguei as mãos e dá glória a Deus. Não é culto assim, isso aqui. Não é culto ao Senhor. Está falando de serviço. Nossa, fala um amém aí, irmão. Serve. Sirva de motivação para mim continuar empolgado aqui. Servir. Aí ele vai dizer o que? Racional. E a palavra racional é a palavra lógicos. E uma das definições metafóricas que Paulo está usando é: com a tua mente, com toda a tua força. Amarás a Deus com toda a sua força e com o teu lógicos. Entendimento interior. Então o que o versículo está dizendo é o seguinte: você vai apresentar agora um sacrifício a Deus. E o sacrifício que Deus ama é aquele que você puxa lá de dentro de você. Ó o Salmo 122. Alegrei, estou empolgado dentro de você. E você puxa aquilo no fundo da tua alma. E você puxa aquilo dentro de você. E você começa a fazer o quê? Você começa a servir o próximo. Esse é o sacrifício que Deus aceita. Você começa a servir quem está ao seu lado. Esse é o culto ao Senhor. Nossa, pastor, ficou muito fácil. Pois é. Agora nós começamos a entender o porquê que Deus estabelece a igreja. Porque a igreja, o corpo é o que? Membro cooperando com membro, membro servindo membro. Há uma cooperação mútua entre todos os meus membros. Eu nem sei quantos membros eu tenho no corpo, eu acho que são milhares. Mas tudo está cooperando perfeitamente para eu estar aqui falando com vocês. Então é membro auxiliando membro, é membro cumprindo a função de membro. Qual é a função do membro? Ajudar, ser ajudado, cooperação, serviço. E Deus se agrada tanto disso, Deus se agrada tanto disso, que Ele coloca alguém para fazer parte deste corpo na condição de cabeça, porque é Ele quem vai nos dirigindo ao que nós temos que servir, e nós só obedecemos como escravos e servimos. Aleluia! Agora quando você lê o resto, irmão, vai entrar tudo nesse entendimento. Venha, versículo 3. Deixa o 2 para o final. Lembra do 2? Não vos amoldeis segundo o mundo. Deixa para o final. No final você vai ficar aí com a... Sabe quando você come aquela comida boa e vem a sobremesa que arrebenta com tudo? No final vai vir a sobremesa que vai arrebentar com tudo, em nome de Jesus. Olha o versículo 3 para frente aí. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, em todos os membros não tem a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo. Esqueço, outro dia a pastora, colocaram um vídeo da pastora pregando aqui, um irmão atravessou falando assim: ela prega muito, entrega a igreja para ela e deixa para ela. Eu falei: não, nós estamos no mesmo time, nós lutamos pela mesma coisa, então não tem quem prega muito, quem prega pouco. Quem prega muito geralmente é eu. Estampa falar mais que o homem da cobra, fala mais que o homem da cobra, mas aqui a gente luta pela mesma coisa. As funcionalidades são diferentes, mas é o mesmo corpo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, usa na sua proporção da sua fé. O dom é de servir, sirva, ensinar, ensina, encorajar, haja como encorajador, contribui, coopere com generosidade, tá? Eu não tenho dom para contribuir, tá, pastor? Por isso eu não contribuo. Não, aqui é condição. E se é de exercer liderança e ministrar com zelo e demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Aí ele vai continuar falando que a base para os nossos dons deve ser o amor. Cara, que fantástico. Não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir no culto. Pois é, irmão. É como se você estivesse falando assim: não, eu vou acordar para trabalhar hoje, mas eu não vou precisar dos meus olhos, não. Deixa ele na cama. Eu vou acordar para trabalhar hoje, mas eu não vou precisar dos meus pés aí, não. Estou com uma dor no pé aqui, deixa ele. A irmã usou aquele salto, sabe? Aquele salto que... Tem umas irmãs que usam salto maior para ficar mais alto. E aí
doeu ali o pé, fez uma bolha, no outro dia você tem que trabalhar, você vai mancando, mas leva o pé, você não deixa ele em casa, porque você é um corpo orgânico, você não é um corpo mecânico, você não é um corpo artificial, que o membro pode ser deixado de lado e a gente continua assim mesmo. E nós temos a infantilidade, irmãos, de achar que determinadas pessoas podem cair e deixa ela lá caída e continua a mesma coisa. A gente tem a infantilidade de achar, não, determinado membro está caído, deixa ele cair. E aí a gente tem aquele entendimento, não, tem muita igreja fazendo tudo errado, deixa fazer errado, o importante é que a gente faça o certo. A gente tem que começar a chorar, irmão, e falar, esse entendimento está errado. Não, vamos ser usados para exortar no amor, como a igreja de Éfeso foi exortada por alguém, para tentar corrigir, porque aquela igreja está sofrendo com uma doutrina errada, mas eu estou sofrendo com ela, porque ela faz parte de mim. Irmão, quando eu ligo a televisão e eu começo a ver pastor imitando macumba, pastor imitando paganismo, pastor imitando o mundo, eu dou uma risada. Eu vou falar que não, porque às vezes é engraçado, tem uns que são engraçados, não são? Mas depois eu já me seguro e eu começo a chorar e falei, meu Deus, não pode acontecer isso, porque ele é parte de mim, e ele está se perdendo, eu não quero que ele se perca. Então o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar e orar por ele, mas na medida do possível, tentar exortar alguns. Irmãos, o corpo de Cristo está sendo mutilado e a gente está fazendo o que? Lavando as mãos. A gente está aceitando doutrinas que estão vindo da onde? Doutrinas que estão nascendo na universidade, doutrinas que estão nascendo no coração cheio de pecado, cheio de revolta, dizendo que nós não precisamos ser igreja. Mas o texto bíblico está dizendo, um membro precisa do outro. Nós temos que ser igreja. Esse é o contexto. Não há como servir sem frequentar uma denominação. Não, eu sirvo a Deus, porque eu sirvo as pessoas do meu trabalho. Não, você serve as pessoas do seu interesse. Não, eu sirvo a Deus com os meus amigos lá na minha casa. Não, você serve as pessoas que você escolheu. Mas o corpo nem sempre, aliás nunca, ele serve só alguns que é do seu interesse. Ele serve o corpo todo. Nós não podemos servir ao corpo se não estivermos ligados a ele. Se não há aquela confissão de Pedro, tu és o Cristo, rocha. Confessou, então agora está no corpo. Então eu sirvo você porque você está no corpo. A igreja de Coríntios, ela tinha um sério problema. Por quê? Porque o texto bíblico vai dizer que eles não estavam discernindo o que era o corpo de Cristo. E aí eles reuniam como igreja. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu vou dar uns conselhos para vocês, mas eu não posso elogiar não, porque o culto de vocês faz mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem como igreja, vocês produzem o mal. Quando vocês se reúnem como igreja, eu fiquei sabendo que há divisão no meio de vocês. Quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Olha o que ele está dizendo, como igreja. Então, quando a gente está aqui denominacionalmente, quando a gente está reunido como igreja. Isso aqui é uma pequena representação do que vai acontecer na eternidade. Todo mundo aqui é diferente, não tem um que é igual ao outro. Tem gente que se assimila, mas não é igual. Tudo é diferente. Isso aqui vai acontecer numa proporção muito mais ampla, quando lá na eternidade pessoas de todas as tribos, raças, cores, línguas, nações vão se reunir para a única reunião que a gente chama da maior reunião de todos os tempos, que é a reunião dos filhos na assembleia dos primogênitos. Então a denominação é isso, é se reunir como igreja, é uma representação. E por que a gente precisa de representação? Porque a gente não crê naquilo que a gente não vê. O Deus do invisível precisa se manifestar de forma material, e antigamente ele se manifestava no templo de Salomão. Hoje ele se manifesta nas pessoas. Então a igreja somos nós, visível. Eu vejo Deus visível no outro, visível. Não há a possibilidade
de estar na igreja, se não for membro do corpo de Cristo, não estiver ligado a alguma função. E eles não estavam entendendo isso. E aí o que acontecia? O que acontecia? Acontecia isso aqui. Rapaz, tá calor pra caramba, hein? Até o final do culto eu emagreço uns 4 quilos, irmão. Glória a Deus, eu vou ficar pregando a semana inteira aqui assim. Nossa Senhora. Tá bom, cara. Vamos lá, tocar o barco, vamos lá, irmãos. Aí os caras se reuniam para comer. Saiu comendo todo mundo na frente do outro. Os mais ricos comiam tudo primeiro e os mais pobres. Vê como é que o pobre sofre desde aquela época, irmãos. O pobre chegava cansado, irmão. Foi trabalhar o dia inteiro. Eu ia falar lá na Carina, né, Léo? O Léo não é pobre, então não dá para usar ele. Lá no Uber, né, pastor Douglas? Aí, chegava cansado. Os irmãos deixou um franguinho lá, né? Tem um pouquinho de cuscuz lá na panela, lá, ver se ainda sobrou. Quando o irmão ia, irmão, sabe? Não tinha nada. E ficava aquela divisão. Paulo falou: meu, vocês não estão entendendo que o objetivo é um cuidar do outro. Todo mundo tem igual. Ah, mas eu quero comer para matar a fome. Come em casa. O objetivo aqui é estar em comunhão. Aí ele vai dar o conselho para eles. Romanos 12:2. Desculpa, Romanos não, 1 Coríntios 12:2. Irmão, 12:2 não, 12:12. Portanto, assim como o corpo de Cristo é uma unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Irmão, me faz o favor, irmão, pega depois esse esboço comigo e vai lendo devagarinho na tua semana, porque olha isso aqui que está dizendo, irmãos. Olha isso. Isso aqui você tem que ficar analisando. Porquanto assim como o corpo de Cristo é uma unidade. É o que eu estava dizendo. É um só, é uma igreja só. Mas ele possui muitos membros, denominações, diversidade de ministério. É isso. E todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. A alegoria que ele usa é o corpo humano. Aí ele vai dizer: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser: por que não sou mão? Pertenço ao corpo. Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar: por que nesse olho? Não pertence ao corpo. Nem por isso ela deixa de fazer parte do corpo. Ele está falando da possibilidade do membro do corpo começar a se sentir inferior. Falando: não, você é parte do corpo. Ah, mas eu não sou igual a ele. Não, mas é parte do corpo, você não vai sair por causa disso. Irmãos, olhe para mim. Por que as nossas diferenças nos separam? Irmão, isso aqui não é uma pregação de ideologia liberal para mim falar de diversidade sexual, e não é isso. Eu estou falando de toda a diferença dentro da sã doutrina. Por que a gente não consegue lidar com as diferenças? Por que a gente quer que todo mundo pense igual a gente? Por que nós não conseguimos respeitar e valorizar quem é diferente de nós, mas está lutando pela mesma causa? Amém? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Então, irmão, você não é o que o pastor escolheu para você ser. Você não é o que a igreja determinou. Você é o que Deus determinou. E é isso que você vai ser. Sendo assim, há muitos membros em um só corpo. O olho não pode ordenar a mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça declarar aos pés: não preciso de vós. Olha para mim. Nós não conseguimos servir onde nós não somos chamados. Aí eu não estou aqui servindo vocês. Aí eu falo: não, irmãos, cansei de servir para vocês, vou servir em outro lugar. Beleza. Deus me chamou para estar ali, porque o versículo está dizendo aqui, ó: segundo a vontade de Deus.
que eu fui chamado. E é por isso que muita gente está em determinados lugares que não cumpre funcionalidade nenhuma, porque ela não foi chamada para aquele lugar. É dentro desse contexto que eu digo para você que nós só conseguimos exercer uma função dentro do corpo. E o membro só exerce uma função se ele for diferente de outro membro. Por isso nós não podemos sair da denominação que estamos, até que Deus nos encarregue, segundo a vontade dele, uma outra função. Porque eu não posso chegar aqui e falar: irmão, você não pode sair dessa igreja. Beleza, mas o Vinícius veio de outra igreja, mas eu vim de outra igreja, mas a Janaína veio de outra igreja. Eu tenho que mandar eles voltar para a igreja que eles vieram? Não. Mas muitas são as pessoas que vêm aqui: pastor, eu posso ficar na igreja, eu tenho que ser usado por Deus, mesmo querendo que cresça o número de membros da nossa denominação. Eu tenho que falar: irmão, eu não sei se é da vontade de Deus que você fique aqui. Melhor você orar a Deus e descobrir isso. Porque se você for estar aqui conosco e não cumprir nenhuma função, não há objetivo de estar aqui. E com toda sinceridade, eu não comecei a pregar o evangelho hoje e nem ontem, mas são dezenas os casos de pessoas que eu vejo saindo de igreja, indo para outra, e não cumprem nenhuma função no lugar onde elas vão, exceto de irem a alguns cultos e ouvir uma palavra de interesse dela. E agora? O que a gente faz? Então tem que ficar aqui na Igreja Liberdade de Cristo para o resto? Sim, até quando Deus falar: agora você vai exercer uma outra função, e você for, e tudo cooperar, inclusive para nós, que você exerce uma função em outro lugar. Senão não é da vontade de Deus. E é por isso, irmãos, que a gente começa o individualismo. E é por isso que um sai de uma igreja e vai para outra, e o membro entra numa igreja, o pastor nem sabe o que está entrando. Tem membro que entra na igreja, o pastor nem sabe, a igreja é uma porta aberta. E tem irmão que entra cheio de pecado, porque ele estava em outra igreja, o pecado dele estava sendo confessado. Ele veio para cá, ninguém sabe que ele tem o pecado, ele fica aqui, porque ele nem quer permitir que um membro descubra que ele está doente, para poder exercer função de cura sobre ele. Porque o próprio corpo tem um sistema chamado anticorpos, que reprime um vírus, uma bactéria que está entrando no corpo. Então não posso chegar aqui e falar: não, eu não tenho necessidade disso. Irmão, toda vez que você fala: não, eu não tenho necessidade de ir lá na ceia com eles, não, eu não tenho necessidade de fazer curso de células com eles, eu não tenho necessidade desse negócio de curso disso, de escatologia, para quê? Eu vou no culto só e tá bom. Pois é, irmão, você não entendeu que eu preciso de você aqui, e você precisa de mim aqui. Por isso que as pessoas: não vou no culto hoje, não vou na igreja, não vou servir, não precisa. Porque elas começam, esse espírito do mundo começa sorrateiramente a dizer que um não tem necessidade do outro. Foi até melhor você não ir no culto, você não viu? Como é que você está melhor? Aquele peso que é do culto, sabe? Então, não teve aquele peso hoje, foi melhor para você. Né? Ai, como está doendo, arranca a mão. Aliviou, não está doendo mais a mão, mas você vai precisar da mão, mesmo que ela doesse. Não era melhor tratar lá? Ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos ser menos honrosos, nós mesmos o tratamos com maior honra, e os membros em que nós nos envergonhamos vestimos com decoro especial. Primeiro ele fala: tem um membro que é mais fraco, e a gente trata ele com especialidade. E aí? Olha como a igreja do Senhor é infantil. Ela dá total atenção para quem é forte e despreza quem é fraco. Nós deveríamos cuidar mais dos que são fracos. Amém? Aí ele vai dizer: aqueles que são menos honrosos, nós tratamos com mais honra. Será que nós temos cumprido essa funcionalidade, irmãos? De pegar aquele irmãozinho que às vezes está de canto, solitário. Eu vejo aqui quando acaba o culto, aí a gente forma as nossas panelinhas, aí às vezes fica o irmãozinho sentado ali. Quem vai nele, irmão? Dizer que ele é especial. Estou dizendo que você não pode ter amigo, pessoa chegada, mas quem vai nele abraçar e dizer que ama ele? E ele vai mais além, e ele diz assim: tem membros que mostram vergonha, você cobre ele. Ninguém veio pelado aqui hoje, porque tem as partes íntimas, aí você cobre com uma roupa especial. Tem gente que dá trabalho, tem gente que
que dá problema. Manda esse irmão embora. Não, vamos abraçar esse irmão, vamos cobrir ele. Aí o irmão Aldi está com um pecado tão grande, aí eu tinha que vir aqui, e abraçar e cobrir a nudez dele. Mas eu tenho prazer de mostrar a nudez dele para todo mundo. Irmão, não fica feliz quando você vê a história de alguém caindo, porque ele faz parte da gente. A gente devia estar cobrindo ele com amor. Aí o Léo peca. O meu prazer não é chegar no Léo e abraçar e ver se tem alguma coisa de errado e orar com ele, orar com o pastor dele. Não, o meu prazer é contar para o Samuel, ia contar para o André, ia contar para o Vinícius, contar para o Daniel, contar para a Juliana, contar. E que se ele ficar sabendo que eu contei para todo mundo, de vergonha ele não vem mais aqui. Ao invés deles me cobrir, eles me malharam. Aí a gente começa a perceber, irmãos, o quanto nós estamos distantes de ser igreja, de ser denominação. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Aí ele está falando assim, só que Deus escolheu uns irmãos que a costa larga. Você não tem necessidade de ficar elogiando, batendo nas costas dele, sorrindo. Irmão, eu estou aqui com você, porque esse irmão já está mais estruturado. E o corpo precisa dele. Olha para mim, irmãos. Cadê os irmãos costa larga da igreja? Parece que cada dia que passa as pessoas vão se chateando mais. Irmão que tem 30 anos de igreja, irmão que tem 10 anos de igreja, 15 anos de ministério, está chateado. O pastor tirou eu tocava. Estou pensando em mudar da igreja, porque lá eu estou chateado com os irmãos. Irmão, você tem uma estrutura, você tem que ter a costa mais larga, aguenta aí. Tem irmão que tem as costas largas. Cadê os irmãos que aguentam o tranco? Irmãos que têm vida com Deus, irmãos que têm tempo na denominação, irmãos que estão crescendo para isso. O filho começa a crescer para aguentar peso. Você brinca com o teu filho, dá um tapinha nele, né? Antigamente eu dava um tapinha no Daniel, ele dava outro. Outro dia eu dei outro, ele deu um em mim e falei, ai, vai devagar. Daqui a pouco ele já está mais forte que eu. É assim com todo mundo. É hora de nós desenvolvermos, ganhar musculatura e estrutura, porque outras pessoas vão depender que a gente faça força por elas. Porque senão, irmão, você vai pegar um peso, os irmãos aí que faz musculação, você pega o peso, você não está tudo distribuído, e o tríceps e o bíceps, pega e faz força, você, ai minhas costas, ai, o nervo ciático. Então, tem que fazer a força com o membro certo, porque senão você, ao invés de distribuir a carga, você prejudica algum membro. E aí a gente precisava do irmão cheio de estrutura para aguentar o baque. Estamos aqui junto, mas esse irmão sumiu. E aí você joga o peso em cima de todo mundo e prejudica todo mundo. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Que coisa fantástica, irmãos. Porque o texto está falando de tratamento diferenciado, a fim de que não haja divisão. E aqui a gente interpreta errado. Não, tem que tratar todo mundo igual. Minha igreja é democrática, ela é socialista. Todo mundo tem tratamento igual para que não haja divisão. Ah, tá. Você faz isso com o seu corpo? Você dispensa o mesmo tratamento da unha da mão para a unha do pé? Mulher até que vai, né? Porque usa sandalinha. Mas homem não corta a unha do pé tem 8 anos, irmãos. Não é verdade? Pode olhar aí. Irmão, quando você vai abrir a garrafa de coca, de tampinha, é só usar a unha dele, que alavanca. Tão grande que é, precisa cortar alguma coisa, só passar a unha. Você trata as irmãs aqui, trata de todas as partes do corpo igual? Não. Tem parte do corpo que você dedica mais, ou não? Tem. Cabelo. Quando Deus foi colocar a lista de prioridades para a mulher, a primeira coisa que Deus pôs foi cabelo. Buscai primeiro o cabelo, depois Deus e as demais coisas. Ou vai falar que as irmãs não têm? Tem homem que também tem. Mas as irmãs não têm uma preocupação com o cabelo? Todas têm. Toda mulher tem preocupação. Tem uma parte do corpo. Aí Deus está dizendo assim, ó, você tem tratamento diferenciado. Você não pode tratar as pessoas diferentes da igreja. Não, o texto está falando que tem que tratar.
justamente para que não haja divisão. Porque o irmão que precisa de mais atenção, eu vou dar a atenção dele. Só que o irmão é costa larga, o irmão tem que entender isso. Só que a gente não entende o que é corpo. Aí às vezes eu estou atendendo o irmão aqui, ó, e eu não estou conseguindo dar atenção para esse irmão, porque esse aqui está mais fraco. Esse irmão tinha que ter mais estrutura e está me ajudando a tratar ele aqui, mas ele está chateado. Pastor não liga para mim, pastor não fala comigo, não acho ele. Pô, cresce, irmão, ganha estrutura, musculatura. Deus, ele não quer a divisão no corpo. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Estou terminando já, tá, querido? Mais 5 minutos. E quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. A gente tem sofrido com os que sofrem, irmãos. Sabe, irmãos, eu vou desabafar com vocês aqui, que me entristeceu muito semana passada. A gente até evitou de usar bateria agora, porque mudou um vizinho novo aqui para trás. A gente nunca teve esse problema. A gente começa o louvor e acho que ele já deve ter sido crente. Aí ele sabe que geralmente depois do louvor entra na palavra e fica quietinho, se ouve até os grilos. Aí ele começa a ligar som, acelerar o carro, põe o cachorro, bate no cachorro para ele latir, pôs funk. Eu fiquei tão chateado semana passada. Falei, é pra gente ter estrutura, uma acústica bacana aqui, pra, sabe, trazer uma mensagem que o povo entenda. Esse calorão, irmão, que mata até Sadraque, Mesaque e Abednego de calor, sabe? Um negócio bonito, pra gente poder cultuar a Deus. Mas a gente não consegue. E fiquei chateado realmente, irmãos. Sabe? E falei com os irmãos semana passada, a gente tem a dificuldade do aluguel, por exemplo, hoje é dia 20, 10 dias depois, ainda faltam quase R$2.000 para a gente pagar o aluguel, a gente não conseguiu levantar, e eu sei que a gente pode ajudar e manter essa casa de oração aberta. Mas eu não fico chateado porque não entrou oferta, porque eu sei que seria difícil, e se você quer pregar o evangelho de verdade, sempre vai ser difícil. Mas o que me entristece, irmãos, é às vezes não ter a percepção que parece que você é ajudado. Não estou querendo dizer que muitos não me ajudam, muitos me ajudam, mas sabe, é transparecer que você está tendo suporte. Aí eu saí triste, irmãos. Domingo passado eu saí triste do culto, não consegui pregar, uma ministração maravilhosa que Jesus tinha posto no meu coração, aquela barulheira, não consegui pregar, sabe? Às vezes você prepara uma baita de uma ministração, o cara não vem na igreja. Não vim na igreja porque não deu, irmão. Sabe por que você não veio na igreja? Você não veio na igreja porque você não quis, irmão. Você marca tanta coisa no mesmo horário do compromisso do culto. Você vai na praia, você vai no cinema, e não é errado você fazer isso, mas a prioridade é buscar o reino, e a gente perde a noção do Salmo 122, cadê a alegria de estar aqui? Então aí a gente fica dando essas desculpas farrapadas. Eu estava triste, mas triste mesmo, compartilhei só com o Pedro Douglas e com a Juliana. Aí quando eu vou sair da igreja, que eu estou passando no meio, irmão, todo mundo rindo, todo mundo feliz, sabe? Parecia que tinha sido o maior culto das nossas vidas. Todo mundo feliz. Um ou outro que eu estava olhando, estava me olhando assim com a cara de apreensivo. Eu passei a semana toda, 3 pessoas, a Gleice, a Tainá e o Isaías perguntou para mim, pastor, você não está muito legal, está acontecendo alguma coisa? E não foi qualquer coisa, eu cheguei aqui em cima do altar e falei, irmãos, eu estou repensando o meu ministério. Não foi qualquer coisa, eu falei, irmão, não sei se a gente vai continuar com a igreja aberta, mesmo que não tivéssemos condições de manter a igreja aberta, mas se a gente cumpre esse versículo aqui, ó, sofrer com os que sofrem, vamos chorar junto. Mas sabe, irmãos, parece que ninguém está se importando. Esse é um problema do Machado. Porque se fechar a igreja lá, eu vou para o Verbo Vivo, para a Bola de Neve, tem mais um monte. Pois é, irmãos, não entendemos a nossa funcionalidade aqui ainda. Não entendemos porque que temos que ficar abertos aqui. Porque com certeza a gente vai edificar alguém que nenhuma outra igreja vai edificar. Porque tem uma missão para nós aqui. E como isso é irrelevante, então eu posso sair a hora que eu quiser, porque tem mais um monte. Aí eu vejo como eu me encaixo melhor. Eu não entendi que tem um papel para eu ser desenvolvido aqui com vocês. Porque eu poderia não estar aqui, eu poderia estar em Portugal com meu irmão, nos Estados Unidos, tem um monte de amigo lá no interior, Santo André, um monte de lugar poderia estar. Mas por que eu estou aqui? Num lugar onde eu não nasci, não tenho vínculo familiar nenhum. Será que eu não tenho que entender que eu tenho uma funcionalidade nesse lugar? E aí nós não entendemos isso e a gente não consegue chorar. Eu fiquei profundamente chateado, irmãos, principalmente os jovens, quebrando pau e rindo. E, meu Deus, parece que eu falei em cima do altar hoje que nós conseguimos comprar um ônibus para a igreja. Não era hora para sorrir.
mas eu oro para falar, vamos chorar junto com ele. O que está acontecendo? E aí pastores estão se matando, mas não é só pastor que está se matando não, tem gente dentro da igreja que está se matando também. Porque se a gente não consegue levar em consideração do cara que está segurando o microfone e está falando que está triste, o que dirá o outro cara que ninguém sabe o nome dele, que está sentado lá no banco do fundo? Quando eu estou errado. Aí não identifica o cara que está falando em cima, imagina o irmão que entrou, ninguém sabe o nome dele, que a gente vai conseguir identificar se ele está bem ou se ele está mal. Olha a importância, irmãos, de ir para a igreja. Olha a importância de estar na igreja. Porque em determinados momentos o cara que vai ajudar sou eu. Só que em determinados momentos o cara que vai ser ajudado, o cara que vai ajudar sou eu, mas o cara que vai ser ajudado sou eu. Funcionalidade, servir e ser servido. Amém, queridos? É hora de nós exercermos a nossa funcionalidade. E para terminar, eu quero que você abra em mais duas passagens. Efésios capítulo 4. Hoje nós tivemos uma aula e nós vamos, se você quiser o esboço para depois dar em casa, depois você pega comigo. Se você achar que isso é importante para a tua vida espiritual. Efésios 4:11 diz assim: Ele designou, a gente já leu esse versículo, né? 12 agora. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, teleios, atingindo a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Olha o versículo 14, eu quero que você preste atenção aí. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Incauto imprudente, ministração de quinta. Aí a gente percebe no versículo 14 como a igreja do Senhor é infantil, é levada de um lado para o outro toda hora. Existem três palavras, os três S's, que tem contaminado a igreja do Senhor: superstição, sincretismo e superficialidade. A igreja está envolvida sobre essas três palavras. Repare como a igreja é superficial. A gente precisa sempre de superficialidade para manter a unidade. E as pessoas se envolvem com as coisas mais superficiais possíveis. Repare como a igreja, ela é supersticiosa. Não, e a gente vai orar nos céus de Israel, e eu preciso da água que vem lá do Rio Jordão. Irmão, aquele rio já não é mais o rio que Jesus foi batizado, já mudou, o leito dele tem 2000 anos. Outro dia eu vi o pastor amarrou o pedido de oração, colocou na bexiga e soltou no céu. Para 2019 ser o ano que todo mundo vai arrebentar. Aí eu fico imaginando, cara, como é que tem pastor que acredita nisso, engana as pessoas nisso, e pior, tem gente que acredita nisso, e pior, tem gente que já ouviu a verdade e continua acreditando nisso. Aí eu fico imaginando como é que é. Deus está sentado lá no trono dele de misericórdia, lá no céu, assistindo a NFL. Vai começar. De repente começa a chegar uma bichagaiada para lá e para cá. Eu fiquei, meu Deus, o que é esse monte de bexiga aí? Aí os irmãos quiseram pedir de oração, chegou impedido aqui, bexiga. Vai estourando aí, vai pegando. Cuidado, senão estoura e cai lá embaixo. A gente tem que ir lá buscar. Superstição, irmão. Não, se não cair no poder, não tem busca do Espírito Santo. Por quê? Outro dia eu fui num encontro de adoração e estava todo mundo recebendo pó de ouro, e dentro de ouro, e pedra de ouro. E eu doido, falando, meu Deus do céu, eu estou precisando pagar um monte de conta. Deus podia me dar pelo menos uns 3 grãozinhos de ouro para eu poder pagar a conta, já dava uns R$1.000. E o irmão falou, irmão, e a mão aí, como é que tá? Nada. Eu passava a mão assim para ver se vinha um pó de ouro e nada. Meu Deus do céu. O irmão olhava para mim e falava, você tá mal, hein, irmão? A minha como é que tá brilhando aqui, ó. Superstição pura. O senhor não acredita que pode ter, não? Aparições extravagantes de epifania, acredito, já tive. Mas eu não posso tornar isso uma superstição. Sincretismo. Começa a sincretizar filosofia com religião. Hoje já tem igreja que prega sobre a plataforma da luta de classes de Karl Marx. Aí começa a sincretizar filosofia, porque Nietzsche disse, Jesus disse. Então, quem não tem liturgia inventa. A palavra não é suficiente e começa a sincretizar. Mas quando nós, repare,
Repare que o versículo 11 ele está dizendo do porquê da diversidade, de um ser diferente do outro, porque ele vai edificando o corpo, e vai edificando, edificando, e a igreja começa a crescer, e essas coisas começam a não fazer parte mais da vida da igreja, porque a igreja está sendo agora edificada. Longe disso, cresçamos em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, e dele o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Quando? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Olhe para mim. Não deixe a função que o Senhor delegou a você. Irmão, você não está aqui só para participar de um culto. Você tem uma funcionalidade aqui. E quando você fala, não, eu não vou exercer a minha funcionalidade, eu estou sofrendo com isso. Vocês vão sofrer muito se eu não exercer a minha funcionalidade sobre vocês, pode ter certeza. E eu vou sofrer muito se vocês não se vocês não exercerem a funcionalidade de vocês sobre a minha vida. Um precisa do outro. Amém. Terminando, põe aí, Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 14. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicai com toda a consideração, para que se esforcem no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Bora. E que tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhar em paz uns com os outros. Irmão, eu não vou pregar isso aqui para você fazer capricho meu não, mas o texto está dizendo assim, cara, você não está vendo que tem gente que lidera? Considera o trabalho dele, seja grato ao trabalho dele, agradeça pelo trabalho dele, tenha na maior estima o que ele está fazendo. Isso não vale para mim só, vale para qualquer um que exerce a sua função. Sabe o que é isso? É o cara que está vendo alguém que está ajudando, e ele fala, meu, esse cara está ajudando, eu vou lá dar suporte para ele. Porque infelizmente, querido, não há nada mais trágico do que uma igreja, uma denominação, um corpo, que está vendo alguém se arrebentando, segurando um peso, e ele fala assim, não é comigo não, eu tenho outros compromissos, deixa ele se arrebentar. Quando ele se arrebentar, eu mudo daqui. Leia de novo depois Tessalonicenses 5:11, veja se você tem sido suporte para alguém que está segurando uma carga. Está pesado para você, né, irmão? Espera aí que eu vou te ajudar aqui. Amém, queridos? Nós temos que fazer um com os outros isso. Glória a Deus. E para terminar, Hebreus capítulo 10, 23 e 25. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. Considerando uns aos outros para o encorajamento da manifestação de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, deixa esse versículo aqui, motivemos uns aos outros tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Está aproximando, olha aqui. Eles começaram uma tradição. O apóstolo diz assim, cara, se você quebrar a tradição, você quebra o porquê que a gente está aqui. A nossa sociedade não consegue entender que a gente não pode quebrar a tradição, porque a tradição é a tradição que mantém a evolução. Se você quebra a tradição e fala assim, não precisa mais festa de casamento, aí acaba o casamento e vai acabando tudo, vai acabando a tradição e o casamento perde valor. Não precisa mais de aliança para falar que está casado, não precisa mais beijar, não precisa mais andar de mão dada. Então são conjuntos tradicionais que formam um porquê, uma evolução. E repare como a palavra tradição, ela é muito combatida. Querem quebrar a tradição de tudo, e isso entrou dentro da igreja. E a gente fala, não precisa ir no culto, não precisa. Irmão, não quebre a tradição.
Nós temos a tradição de nos reunirmos para intercedermos, então interceda, vai no culto de intercessão. Nós temos a intercessão das irmãs se reunirem no relógio de intercessão, então vai lá interceder. Nós temos a intercessão de vir, a tradição de vir à igreja, então vem à igreja, de servir a Deus, então sirva, de evangelizar, então evangeliza, de ir na célula, então vai na célula, de ir na tribo, vai na tribo, porque é a tradição que mantém viva o nosso objetivo, a nossa história, o nosso porquê. É a tradição que eu tenho de ser um judeu, que mantém viva a minha linhagem, a minha ascendência, a memória dos meus antepassados. É isso, são as tradições e os valores que Cristo começou com os discípulos e chegou até a igreja, que mantém viva a nossa esperança, e a nossa esperança é que está chegando o grande dia, e a gente precisa manter viva a tradição, porque aí a gente mantém a memória, esperando esse dia. Quebrou a tradição, perdeu. Não tem mais memória, não tem mais nada, não tem expectativa nenhuma. Não perca a sua memória. Aleluia. Irmão, nós precisamos estar aqui. Amém. Deus planejou a igreja para que os cristãos sejam companheiros de caminhada. Peregrino, estou feliz porque eu estou andando com outro peregrino. O cara está sozinho andando no deserto, peregrino. Aí vai chegando outro peregrino, tem outro comigo aqui. E aí vai chegando, e a gente vai se unindo, e a gente vai tendo mais força para caminhar. Deus planejou a igreja para que os cristãos sejam companheiros de caminhada. Não é concebível a ideia de culto distanciado da comunhão e do serviço entre os irmãos. Porque você pode ficar na tua casa, você coloca o home theater, como eu disse aqui, coloca a Hillsong para tocar, coloca a Bretel, você tem a melhor música, o melhor cantor. Aí você coloca lá o Billy Graham para pregar, você tem a melhor pregação. Se não for seguida de comunhão e de serviço, não adiantou nada. Você gosta de ouvir muita ministração forte no YouTube? O que você faz depois que você ouve aquilo? Se não for seguido de comunhão e exercício no serviço, melhor você nem ouvir, porque não serve para nada. É comer demais e ficar obeso ali, morrer gordo. Tem que queimar essa caloria, querido. E é isso, serviço. Aí o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer em João capítulo 10, versículo 30: eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu em Romanos 12:5: assim também, embora muitos, nós somos um só corpo. Aleluia. Aí João capítulo 17, coloca para mim aí, por favor, na tela. João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 11. O texto bíblico diz assim, João capítulo 17, 11, diz assim: agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Então Jesus, ele está dizendo: eu estava no mundo, mas eu não ficarei mais no mundo, eu vou embora, mas eles vão ficar no mundo. Então Jesus tinha uma preocupação. E qual era a preocupação? O mundo. Porque lá em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós temos que tomar cuidado, porque o mundo quer nos moldar, e Jesus sabia que o mundo queria moldar os seus discípulos. Quando o mundo molda os seus discípulos, o irmão chamado Caim mata o seu outro irmão Abel, mas ele estava dizendo: eu e o Pai somos um. Pai Santo, protege em seu nome, o nome que tu me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Quando você vai lá em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: não vos amoldeis segundo o sistema que está no mundo, mas sejam transformados a vossa mente. Meu amado, quando você lê esse versículo, sejam transformados a vossa mente, essa palavra transformação, metanoia, é a mesma palavra que aparece lá em Mateus capítulo 17, quando Jesus, ele pega os seus discípulos mais próximos, e ele sobe 3.000 metros lá em cima no cume do monte Hermon, e a Bíblia diz que ele é transfigurado, e ele começa a refletir a glória de Deus sobre a vida dele. Olha isso, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós somos um, e por sermos um, estamos protegidos do mundo pela confissão do nome. Qual é a confissão do nome? A confissão do nome é Pedro.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente assume Jesus como cabeça, nós começamos a ser transformados. E em 2 Coríntios 3, versículo 18 vai dizer: mas nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor conforme a sua imagem. A mesma palavra, a metanoia. Estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Lá em Efésios diz que a igreja vai no conjunto de ser um só, sendo transformado, para chegar no Monte Hermon e ser do tamanho de Jesus, glorificado. Aleluia! Se você quer crescer em Cristo e ser do tamanho dele, precisa exercitar esse membro. Então é na igreja, é quando nós somos um que nós conseguimos isso. Você não cresce sozinho, você não quer servir a Deus na sua casa, é no exercício mútuo. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem crer a mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Porque ele está dizendo, agora eles são um, e agora eles estão passando por um caminho, e vão deixar esse caminho ficar bem retinho, e outros virão atrás ouvindo a mesma mensagem, e se tornando um. A igreja, a unidade. Quando o Vinícius pregou aqui, que a maior ferramenta de evangelização para os últimos dias é a unidade. Quando nós desenvolvemos a comunhão, quando nós desenvolvemos a comunidade, quando nós somos um, nós cumprimos o nosso papel. E qual é o papel? De visitação, de transformação. Nós somos um e Deus vem nos visitar. Ele quer visitar a igreja. A igreja somos nós. Nós precisamos ser um. Grave essa frase que Jesus pôs no meu coração: a experiência em igreja é a expectativa que mais se aproxima do que um dia nós experimentaremos na eternidade. Aleluia. Grave essa outra frase: é impossível estarmos ligados ao cabeça que é Cristo se não estivermos unidos ao corpo que é a igreja. Então, meu amado, não deixe a igreja, não deixe de servir, não deixe de ofertar, não deixe de estar nos cultos, não deixe a caminhada. E agora a gente começa a se encher de paixão, agora a gente começa a se encher de alegria. Alegrei-me quando me disseram, e eu vou parafrasear esse versículo para terminar a ministração dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos todos juntos para a eternidade. Aleluia, aleluia. Quem pode liberar um brado e aplaudir Jesus?